someone to trust. You can trust in me. Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast de Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou tutora do SAP. Tutora, meu Deus, toda vez. Sou fundadora do Sábios Disléxicos. Eu acho que é muita vontade de ser tutora para os disléxicos. Ai, verdade. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica. Mas tá ali, né? Tu com fum, né? Tu, fum. Ai, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Sejam bem-vindos ao podcast de Dislexia com Café. Meu nome é Caroline, eu sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestrando em neurociência. E hoje a gente vai trazer um tema super interessante, um tema científico e atual, que é uma adaptação escolar, né, que tanto eu quanto a Mônica, nós já usamos, e nós gostaríamos que você começasse a usar na sua casa também, que são os audiolivros para pessoas com dislexia, com transtorno de aprendizagem, com pessoas com TDAH, que também têm dificuldade na leitura, do foco e na concentração. Então, a gente vai falar sobre isso com base no estudo científico que eu escrevi junto com a minha coordenadora, a professora Marta Rocha, e vai ser um prazer trazer aqui para que a gente possa conversar em cima dele, eu e a Mônica. E parabéns, Carol, parabéns pelo seu artigo científico, gente, é incrível. Parabéns, Carol, a gente sabe que é uma coisa muito importante, né? Da gente escrever um artigo científico, é incrível, parabéns, ficou maravilhoso. Obrigada. Vou até começar compartilhando aqui a nossa tela, porque enquanto a gente for falando, as pessoas podem estar seguindo esse nosso slide, né? E a gente vai conversando e falando sobre ele. O interessante é que a gente entenda que esse artigo, você pode, inclusive, levar ele para a escola do seu filho, para a professora que não acredita nas adaptações, né? Porque a gente fala sobre transtorno de aprendizagem, o que é, o que não é, e as adaptações, e chega na hora H da prática, né? Na realidade do dia a dia, cadê a prática? Então, levar, né, com comprovação científica que realmente funciona as adaptações, aí sim, acho que a professora, a escola, muda, né, até o modo de ensinar, de entender, né, os transtornos. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Então, vamos lá. Fala, então, Mônica. Não, eu ia falar, inclusive, porque tem muita gente que nem sabe, né, dos audiobooks, né? Muita gente não sabe. E pergunta, mas o que é? Como é que faz? Eu mesma, quando eu comecei, assim, né, quando eu tive o diagnóstico, comecei a pesquisar as adaptações, as técnicas, a dislexia e tudo mais, eu mesmo não sabia, eu sabia que existia, mas não sabia quais eram os benefícios. E foi a Carol sempre foi assim, né? A Carol sempre foi bateu sempre muito na tecla de usar os audiobooks, os ledores, e ela super me incentivou. E quando você experimenta, que você vê realmente como funciona, como melhora a nossa vida. Eu gosto de falar isso aqui, eu já falei umas 3 ou 4 vezes aí nos podcasts, mas é porque a gente precisa falar para as pessoas que realmente funciona, para as pessoas realmente experimentarem, os pais apresentarem às crianças, os professores, aos alunos, os adultos experimentarem. Não fazer assim, não, deixa, eu não vou, né? Acho que é mais rápido ler aqui rapidinho. Não, gente, experimentem. Eu gosto de falar isso para as pessoas, experimentem. Vocês vão ver a mudança enorme que acontece na nossa vida. Sim. Eu acho que o maior resultado que eu tive em audiolivro, audiobook, né, foi quando eu consegui ler um livro pela primeira vez na minha vida. Eu tinha 40 anos, consegui ler um livro em um dia. Eu nunca tinha conseguido ler um livro em um dia, gente, nunca. Era uma página, 2 páginas, fechava o livro e deixava do lado da minha cabeceira.
ou deixava ali na estante e vida que segue, né? Ia na livraria, comprava, mas não lia todo o livro. Sim. E com 40 anos eu li o meu primeiro livro em um dia completo. Então, assim, essa sensação, eu não posso contar como é que é, porque não dá para descrever de alegria, né? Mas para quem tem transtorno de aprendizagem ou qualquer outra dificuldade que não consegue ler fluentemente, né, com facilidade, ler um livro em um dia é fantástico. É fantástico, gente, é fantástico. E eu tinha muito medo de voltar para a faculdade, porque eu pensava, meu Deus, mas aí tem muita matéria, muito PDF, muito livro para ler, né? E eu estou levando tranquilamente dentro do tempo certinho por causa de ledor, audiobook, com certeza. Então, assim, a velocidade que eu ganhei ali, eu lembro antes, né, quando eu estudava na faculdade antes, quando eu estudava para concurso antes, e hoje, nossa, a diferença é radical. Eu consigo um ritmo que eu acredito que muita gente, os lineares, né, que leem assim, consigam, então a gente equipara, né? E eu acho uma coisa interessante, Carol, eu vou já parar para a gente começar nossa apresentação. Mas sabe que uma outra coisa que eu acho super interessante é que o audiobook nos dá liberdade, porque a gente consegue ler no carro, né? A gente está levando a criança para a escola, tá lá meia hora no trânsito, tá lendo livro. Eu estou malhando muito lendo livro. A gente está, sei lá, passando a roupa, lendo livro, lavando a louça, lendo livro. Então, você ganha uma liberdade ali de ter mais conhecimento, né? De você estar conseguindo ter as informações. Nossa, é sensacional. Sim, e o legal é que não, assim, essa liberdade, você pode necessariamente ver uma coisa que te interessou que você está ouvindo, você para, se você tiver um livro físico, vai lá, anota na página, né? Quero marcar essa parte aqui, que essa parte é bem interessante, vai servir para mim para depois, tal, e continua, né? Continua ouvindo, lendo com os ouvidos, né? Então isso foi, para mim também, foi fantástico. Por isso que eu quis fazer. Meu primeiro artigo, eu falei, vai ser sobre audiolivro. Tinha que ser, Carol, tinha que ser. Você é a maior incentivadora. Sim, não precisa. Então vamos lá, a gente pode começar falando sobre o que é a dislexia, para que depois a gente chegue, né, nos benefícios do audiolivro e entendendo que quando você entende um pouquinho o seu cérebro, né, o porquê que o seu cérebro não lê tão fluentemente quanto uma pessoa típica, você vai entender aí as suas dificuldades e vai ver os benefícios, né, do audiolivro, das adaptações em geral. E isso é maravilhoso, porque cai tabu, né? Cai preconceitos, aquela coisa de tô colando, tô fazendo. Como é que fala? Tô cortando aqui as estradas. Como é que fala? Tipo, passa na perna, né? No negócio, no tradicional, digamos assim, né? Não é nada disso. São adaptações, porque o seu cérebro trabalha de um jeito diferente. Ele lê de um jeito diferente, ele vai compreender de um jeito diferente, e você precisa dessas adaptações. Então, esses tabus caíram para mim, né? Então, a gente lê aqui, transtorno do neurodesenvolvimento, manifesta-se por dificuldades persistentes na leitura e decodificação de palavras, mesmo com acesso adequado ao ensino. O impacto na leitura caracteriza-se por reconhecimento preciso da palavra, déficits na decodificação e dificuldades na ortografia. A gente pode colocar também o déficit na memória, né, que é muito importante, tanto para a pessoa com transtorno de aprendizagem, quanto para uma pessoa com um TDAH, né? E o desempenho acadêmico influencia diretamente no desempenho escolar e a interação com o ambiente letrado. Então, quer dizer, falando sobre crianças e jovens, isso impacta no dia a dia. O que é a vida da criança e do jovem? É a escola, né? Na escola você aprende a ler e escrever. E essa é a nossa desvantagem. Se não tiver a adaptação, a gente não vai conseguir, porque o método tradicional não facilita a nossa vida no dia a dia, da leitura e na escrita.
Então, trazendo a adaptação, ou tecnológica, ou humana, ou com papel e caneta, trazendo essa adaptação, você tem esse acesso, como a Mônica falou, né? Fica eco, você tem a equidade, consegue como os leitores normais. Sim. Aí, a gente poderia também, Mônica, o que você acha? Vamos ler o resumo do artigo? Tá. Você quer ler ela? É porque. Ah, tá, ok. Só que Tá muito pequeno? tá muito pequeno. Eu até botei o óculos, mas mesmo assim eu não consigo ler. O que você acha de você abrir o teu PDF na tua tela? Tá. Calma aí. Porque aí a pessoa tem um panorama do que a gente vai conversar hoje. Ai, calma aí que abriu errado. Tá, você quer ir lendo enquanto eu procuro? Ok, então vamos lá, o resumo geral, tá? Para que vocês entendam e que a gente comece a ir nos pontos mais importantes, porque a gente não vai ler todo, né? A gente só vai ler alguns pontos importantes. Esse artigo, ele explora o uso de audiolivros, como recurso de acessibilidade para indivíduos com dislexia, visando compreender como essa ferramenta pode contribuir para o aprimoramento da compreensão leitora e do prazer pela leitura. E com base em uma revisão bibliográfica e análise de estudo de caso, investigaram-se as principais barreiras enfrentadas por disléxicos e as potencialidades dos audiolivros para superá-las. Os resultados indicam o uso de audiolivros, então quer dizer, a gente vai trazer resultados para vocês e pode facilitar o acesso ao conteúdo escrito e promover uma experiência de leitura mais inclusiva e motivadora. Conclui-se que os audiolivros têm o potencial de complementar o aprendizado e contribuir para a inclusão educacional de disléxicos, desde que aplicados de maneira adequada e acompanhados de práticas pedagógicas que forneçam a individualização da leitura. É tão interessante essa parte sobre a pesquisa bibliográfica, porque eu só achei um artigo de uma pesquisadora da USP. Ela foi a única que escreveu sobre o audiolivro para pessoas com dislexia no ensino médio. E aí ela trouxe tanto a parte de análise, né, de dados, de estudo de casos, e eu trouxe a parte, eu e minha professora, né, a parte de pesquisa. A gente explorou um pouquinho aí no mundo afora, pesquisadores e documentos importantes, livros, estudos científicos, que falassem, confirmassem, né, a eficácia do audiolivro. E aí o interessante foi audiolivro para pessoas com dislexia e pessoas que não têm dislexia. Então, vocês vão ver aqui que a gente usou adaptação para todos e que todos se beneficiaram. Inclusive, os jovens que não são disléxicos gostaram mais de ler com os ouvidos, porque a leitura foi muito mais rápida, muito mais dinâmica e teve um engajamento na sala de aula. Por quê? Porque eles sabiam do que eles tinham lido. Então, isso para um jovem, para um adolescente no ensino médio, né, traz assim, poxa, eu consegui ler o livro todo, né, eu sou capaz, olha aqui que eu vou fazer a prova e vou responder com segurança, com propriedade. Né? Não é que eu fui pedir um resumo de um amigo, ou fui lá no chat GPT e resumir, ou eu ouvi alguém falando que leu um pedacinho, então peguei aquele pedacinho, ou só li uma página, ou fui lá no final do livro ver o que estava terminando. Né? Não, eles leram todo o livro. Então, é muito interessante trazer essa perspectiva do jovem, né? Que ele precisa, mesmo que não tenha dislexia, ele precisa ter segurança no momento da leitura. E isso a gente vai trazer aqui para vocês, essa confirmação dessa segurança. Mônica, você quer começar na introdução? O que é a dislexia? Calma aí, rapidinho. Qual a página que tá, Carol? Que eu tô perdida aqui. Na 2. Ah, tá. Ok.
A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta por dificuldades persistentes na leitura e na decodificação de palavras, mesmo quando há acesso adequado ao ensino e às oportunidades de aprendizagem. World Health Organization, 2019. Em transtorno classificado no CID-11, afeta uma parcela significativa da população mundial, influenciando diretamente o desenvolvimento acadêmico e a interação dos indivíduos com o ambiente letrado. O Instituto ABCD. Segundo o DSM-5, a dislexia pode ser compreendida como um padrão de dificuldade de aprendizagem que envolve o reconhecimento impreciso ou não fluente de palavras, déficits na decodificação e dificuldades de ortografias. Perfeito. E aí a gente pulou para o 2, né, onde a gente fala sobre a dislexia e as suas implicações. Eu acho que todo mundo já sabe, né, quais são as implicações. E se você não sabe, pode ser que você hoje fale, poxa, então meu aluno fazia isso e era por conta da dislexia, né? Ou, nossa, meu filho reclamava disso e era por conta da dislexia. Não acredito. Então, a gente traz aqui para vocês que a dislexia, sendo um transtorno, né, a palavra já diz, transtorno, distúrbio, ela atrapalha, né, o dia a dia da leitura, da escrita. Então, o DSM-5 ele fala que a leitura de palavras imprecisas ou lenta, com esforço, por exemplo, ler palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta, ou lenta, né, ou hesitante, frequentemente, ela tenta adivinhar palavras, né, em vez de ler aquilo que está escrito, tem dificuldade em pronunciar palavras grandes e difíceis. Então, tudo isso, todo esse quadro, ele já está... o DSM-5, para quem não sabe, né, se tiver mães, professoras aqui, ele é um manual psiquiátrico que fala sobre os transtornos e dentro dele tem os transtornos de aprendizagem e lá fala especificamente o que é a dislexia, a desortografia, a descalculia, a disgrafia. E aqui, nesse caso, a gente está falando sobre as implicações, né? O que isso vai trazer para esse aluno? Então, por que ele precisa dessas adaptações? Porque ele tem dificuldade em entender o significado daquilo que é lido, né? Um exemplo pode ser um texto assim mais técnico, né? Um texto mais elaborado. Ele não sabe o significado daquelas palavras. Ele sabe até ler, ele até lê bem, ele lê até rápido, mas ele não sabe o significado de nada. Então, quer dizer, ele não teve a interpretação de texto que deveria ter. Deveria ser. Gente, isso é uma coisa normal, né? Você ler rapidamente, sem esforço, e interpretar. A gente, nós que somos disléxicos, nós não temos isso. Né? A gente lê com esforço, palavras que nós não conhecemos, nós não sabemos o significado. Então, quer dizer, no momento da interpretação de texto, fica muito difícil a gente poder explanar um discurso e falar alguma coisa. Por quê? Porque a gente não tem essa decodificação, né, que normalmente é automática para quem não tem transtorno de aprendizagem. Sim. E aí a gente segue, Mônica, para a parte de o papel do audiolivro no processo da aprendizagem. Deixa eu compartilhar minha tela, porque aí o pessoal vai seguindo. Eu vou tirar. Eles vão seguindo essa parte aqui, eu acho que é bem interessante. A gente falou sobre... quer ler essa parte aqui? Calma aí. Ok. Então, a base neurológica da dislexia. Tem o córtex occipitotemporal. Carol, eu estou estudando Então, eu estou estudando na faculdade, né? Ótimo. Aqui, ó. Eu adoro esse seu cérebro. Fofo, né? Adoro. Ele é muito fofo. De trás, ó. Occipitotemporal. Eu estou estudando na faculdade e, nossa, essas palavras muito grandes, com muitas consoantes, e que não estão, né, no nosso dia a dia, gente, eu tenho que parar e ler com calma para sair.
Então, vamos lá. O córtex occipitotemporal, que é a região cerebral central no reconhecimento visual de palavras. Área visual de forma de palavras. Alterações nessa região estão frequentemente associadas à dislexia. A plasticidade neural. Treinamentos sistemáticos podem melhorar a ativação neural em crianças com dificuldades. Processamento fonológico. Dificuldades no processamento de sons da linguagem afetam a decodificação. Perfeito. Essa parte do treinamento sistemático é intervenção, né? Não adianta você ter um laudo sem uma intervenção. Você precisa ter o laudo e depois continuar fazendo a intervenção com esse profissional que te acompanha, ou, né, uma equipe multidisciplinar que te acompanha. Porque muitas mães me escrevem falando, olha, ele já tem um laudo, tal, mas a escola não adapta. Eu falei, mas tem a profissional que está seguindo ele? Ah, não, a gente não está passando com ninguém. Eu falo, então, ele necessita, principalmente agora, na idade escolar, né, ter esse acompanhamento. Pra você ter ideia, aqui na Itália, eles têm um acompanhamento dos 8 aninhos até os 13 anos. 12, 13 anos. Então, é fono e psicóloga, né? Okay. Tem também a psicopedagoga, mas no meu caso, eu preferi fono e psicóloga. Porque a psicóloga, ela fazia a vez da psicopedagoga. Então, eles tinham treinos, assim, era 1 ou 2 vezes por semana, dependia da semana, quando estavam mais livres. Se eles não tivessem feito esse treino, né, sistemático, hoje acho que eles não leriam bem como leem, né, como a fluência que eles têm hoje, eu acho que não seria como uma pessoa que não fez nada. Então é importante você ter um acompanhamento, mesmo em casa, né? Uma mãe que aprenda a usar o método fônico, tire ali 1 hora, né, para poder estudar com essa criança, com esse jovem, repetir a leitura, fazer os treinos, né, de leitura, de letras, palavras, som de letras, porque senão vai ficar difícil, viu? E a gente fala sempre aqui, né, Carol, que muitas mães acham que, assim, a criança vai ter adaptação lá na escola. E pronto, a escola vai fazer o que ela tem que fazer e acabou. Não, gente, é o dia inteiro, é o tempo inteiro. Tem que fazer adaptação com ele em casa também, com a criança em casa, né, Carol? Porque não adianta fazer só a escola fazer e chega em casa e ele não faz nada. Né? Ele tem que adaptar para isso, automatizar. E vai ter uma hora que ele vai fazer sozinho, ele vai fazer tranquilo, vai virar uma rotina na vida dele, assim como os adultos também. Os adultos, então eu tenho o diagnóstico de dislexia, então pronto, acabou. Agora eu sei o que eu tenho e não faz nada. Aí fala assim, mas eu não estou conseguindo melhorar. Mas a gente tem que fazer adaptações, né? Ai, como é que você consegue? Você está fazendo faculdade, você faz um monte de coisa. Sim, mas a gente faz com uma adaptação. E a adaptação o tempo inteiro, não é adaptação só 1 horinha. Não, é adaptação. Tudo que a gente faz com as adaptações. E automatiza. A gente tem uma hora que você nem percebe. Você está fazendo e você nem percebe. É verdade. Fica tão automático, né? É verdade. Sua fala me lembrou uma coisa. Sabe que esses dias eu tinha que anotar coisas com muito rapidez, né? A gente estava até comentando, na aula da psicóloga Verônica, do método Prove, ela estava falando sobre uma pessoa que ela estava contando lá o depoimento, que ela tinha que anotar, fazer anotações e tal. E aí, acho que foi ontem ou anteontem, não lembro, eu tinha que fazer anotações rápidas e assim, foi automático, foi como você falou agora. Eu peguei o celular e coloquei no Note, no áudio, porque eu tenho o áudio que está no Note. E deixei, e a pessoa foi falando, e eu ficou lá no áudio. Depois eu transcrevi para o ChatGPT, pedi para colocar em ordem para mim, e eu tenho aqui o passo a passo do que eu precisava
Porque se eu não fizer isso, e depois eu falar, você pode repetir para mim aquilo que você tinha falado antes, né? Então, assim, e você iria pedir várias vezes para ele repetir, porque você não ia lembrar tudo, né? Pelo menos eu não. Então, como você falou, é automático. Quando você começa a adaptação, Senão perde informação também, né? Você acaba perdendo a informação que você precisava. sim. Tem adaptação, gente. Eu acho que é o grande segredo, né? Da gente conseguir fazer tudo são as adaptações. Perfeito. Aí a gente entra para a parte que eu coloquei aqui, desafios de leitura para disléxicos. Então, a gente já falou sobre a decodificação visual, né, dificuldade em reconhecer o processo de símbolos gráficos. Aí quem tem dislexia visual tem muita dificuldade também. O tempo de processamento, leitura mais lenta, com menor esforço cognitivo, impacto emocional, frustração, baixa autoestima devido às dificuldades persistentes. E tudo isso, a gente fala, né, não tem um disléxico igual ao outro. Isso é verdade. Só que o impacto emocional, eu acho que todos sentem, né? Todos sentem. E se sentir frustrado, se sentir com baixa autoestima, que não vai conseguir, né? Ou aquela sensação de eu não vou nem tentar, porque eu já sei que eu não vou conseguir. Então, por que, né, me inscrever em uma faculdade? Por que trocar o meu filho de escola, sendo que eu sei que ele está com dificuldade nessa? Mas essa também não te ajuda. Então, tanto a criança quanto a mãe se sente frágil e insegura, né? E isso acaba sendo para todos os disléxicos, por mais que nós sejamos todos diferentes, né? E tem uma frase que a doutora Sally Schweitzer, ela fala sempre que a dislexia rouba o tempo da pessoa, né? E as acomodações devolvem. Então, para o leitor disléxico, a capacidade de aprendizagem está intacta. Ele simplesmente precisa de tempo para acessá-lo. Então, por isso que a gente pede, né, nos relatórios institucionais, eu escrevo tempo extra para as provas, tempo extra para entregar o trabalho de casa, a lição de casa, tempo extra para o trabalho, aqueles trabalhos que a professora pede, tipo de cartazes, né? Um tempinho a mais, tempo extra para a elaboração do exercício na sala de aula, sabendo que ele tem mais dificuldade até mesmo no processamento motor, né? Então, assim, é um quadro de informações que, se o professor não souber, essa criança, olha lá, o impacto emocional vai sofrer cada dia mais, né? Verdade. O impacto emocional, eu acho que é 100% e uma das coisas que mais atinge, né? Que mais a gente recebe mensagem. Nossa, tem muito impacto. Os adultos disléxicos que não tiveram, né? A gente não teve a chance de fazer adaptação desde criança, que não tinha informação, né? Nossa, o trauma e os bloqueios que a gente carrega desde criança paralisam pessoas inteligentes, pessoas incríveis, ficam paralisadas por bloqueio e trauma, né? Por isso que é tão importante as mães trabalharem com essas crianças desde agora. Agora tem informação, gente. Na nossa época não tinha, agora tem, né? É tão importante para essas crianças elas crescerem sabendo do potencial que eles têm e não carregarem os traumas. É verdade. E aí, dentro do artigo, a gente fala sobre os tipos, né, de audiolivro, porque existem vários. Então, a gente traz o audiolivro tradicional, que é um ledor, né, a pessoa que empresta a voz, que lê, uma professora na sala de aula, um pai, uma mãe, que lê aquele conteúdo. Aquele conteúdo pode ser também gravado, porque depois você pode ouvir, né, aquela voz, a voz da sua mãe, a voz da professora. Você também pode usar, antigamente se usava, né, o CD, o MP3 ou a fita cassete, né, lá nos anos 80. Eu usava demais. Eu usava para gravar história e geografia. Então, eu colocava fita, eu lembro até hoje, eu colocava fita, minha fita era laranja, era a fita de estudo. E eu nem sabia que era uma adaptação.
e eu colocava, apertava o REC, o play, né, junto, e gravava, e lia, e aquele negócio gravando, e depois eu ficava me ouvindo durante a noite, o dia antes da escola, da prova, ficava me ouvindo. Olha só, o audiolivro sempre esteve caminhando comigo. É verdade. E Verdade. aí a gente traz também, explicando, né, que o canal auditivo ele exibe uma maior atenção, então, quer dizer, ele entende muito, tem uma maior compreensão, né, no momento da leitura, do disléxico. Também a gente tem a fala, que é a voz do computador, que pode ser escolhido verbalmente. E a qualidade medida por agradabilidade e eficácia. Pelas pessoas que usam, né, tem um bom percentual de eficácia e agradabilidade. E o software de gerenciamento, ele controla a síntese, regulando a velocidade, permitindo a releitura, destacando o texto na tela, né? Tipo aquele karaokê, que vai colocando o texto e destacando a palavra que você precisa cantar. Então, hoje a gente já tem aplicativos que vão lendo e destacando a palavra, porque você está lendo aquela palavra, para te dar mais foco, mais concentração, até mesmo entendimento daquela palavra. Você, naquele momento, está ouvindo, então você tem a oportunidade de ler com os ouvidos e ler com os olhos, porque mesmo que você não tenha o livro físico, mas você está ali no computador, no tablet, vendo aquela leitura sendo feita. Então, é interessante a gente mostrar esses vários tipos de ledores. Sim. Tudo isso está no artigo, tá? Tudo isso a gente está trazendo que ele está já no artigo. Ok. E aí a gente explica que opções de leitura limitada para alunos, implementação de audiolivros e tecnologias de apoio, eu coloquei um riozinho aqui, né? O ambiente de aprendizado inclusivo e equitativo. Então, quer dizer, é um passar da ponte, né? Você, como dizem, queimar a ponte, né? Você passa essa ponte daqui, você não tinha nenhuma opção para implementação, né, de audiolivros e a inclusão e a equidade. Porque só assim esse aluno vai conseguir ler com rapidez e fluidez, né? Nesse caso. Quer falar vocês aqui? O estudo de caso do audiolivro do ensino médio. Deixa eu só pegar o PDF, porque eu estou com muita dificuldade de ler. Então pode deixar no e-mail, tá? Ó, esse estudo de casos foi o que eu falei antes, tá? Da pesquisadora que a gente fez a parte de estudo de caso, tá? A gente pegou desse material dessa autora aqui, Ferraz, e aí ela colocou o livro Alto da Compadecida no ensino médio, em uma escola em São Paulo, e ela separou 2 grupos de alunos, tá? E, assim, não que sejam disléxicos ou não disléxicos, mas no meio tá um pouquinho misturado, mas era mais... Você via que tinha disléxicos e não disléxicos. E aí ela colocou, ó, o aumento no engajamento está em preto, o melhor compreensão textual está em marrom escuro, maior participação das aulas está no marronzinho mais claro e no cinza a experiência mais fluida. Então, o que isso quer dizer? Quando um gráfico ele dá essas partes praticamente quase iguais. E teve um pleno engajamento, né? Então, o estudo dessa pesquisadora Ferraz, ele foi realizado e teve assim, uma eficácia de 100% através do audiolivro, né? de uso desse audiolivro. Antes da gente... Deixa eu tirar. Antes da gente terminar isso aqui, eu queria mostrar para vocês que o livro Alto da Compadecida, normalmente ele é lido, né, no ensino médio. E aí, ó, eu trago para vocês aqui, ó, 2 autores que eu, inclusive, eu tenho o livro deles aqui, eu estou trazendo na minha dissertação do mestrado também. Ele chama Stella e Grandi. Inclusive, o professor Stella, ele vai ser o preletor, ele vai falar sobre dislexia. Não sei se você está sabendo, vai ter um congresso em Viena, em junho, um congresso sobre dislexia para toda parte, né? Vai ser para o mundo inteiro, mas
é um congresso europeu, bem interessante, e ele vai falar lá. Ele é um psicólogo, ele que fundou a Associação Italiana de Dislexia. E ele fez um livro bem legal, esse livro aqui, ó, que é só sobre adaptações. Ai, que legal. E ele traz no livro dele, ele fala assim, olha, o audiolivro e o livro falante, né, é o livro que fala, são de formatos de áudio e de textos. Então, os audiolivros, eles falam, né? São livros que falam. E desse modo, desse jeito, o aluno com transtorno de aprendizagem, o aluno com dislexia, ele consegue entender, interpretar e compreender aquilo que está sendo lido, né? Ele fala também que os softwares que gerenciam a síntese de fala, eles pilotam a síntese no envio do texto a ser lido, regulando a velocidade de leitura, relendo partes do texto, e afirmam, isso afirma Stella e Grandi, que são esses dois autores. Então, quer dizer, você aprende em um livro, né? Aprende que, através de estudos de outros pesquisadores, outros profissionais, que o audiolivro, ele tem todo, não é só o audiolivro, ele tem todo um percurso, é uma pessoa que está lendo, é um computador que está lendo, ele lê, ele tem pausas, ele tem volume, ele tem velocidade, e dependendo dessa velocidade, você tem maior compreensão, você tem menor compreensão, seu cérebro vai aprender com mais facilidade ou menos. Então, trazer tudo isso no mundo acadêmico, no dia a dia, de alunos que provavelmente não leriam o livro da Compadecida, né, traz total diferença, né, na vida dessas pessoas. E a gente traz aqui no final, para finalizar, a autora Ferraz, ela fala que foi a pesquisadora, né? Ela fala que esse estudo realizado, ele quis refletir o impacto positivo do recurso na aprendizagem, na educação, na inclusão educacional. Então, o resultado foi de eficácia, foi positivo, foi de aprendizagem, foi de engajamento. Não teve nada de negativo, só coisas positivas. Carol, deixa eu te pedir uma coisa. Lê o nome do livro para quem estiver ouvindo no Spotify. Sim, é verdade. Chama Come leggere la dislessia e il DSA, do psicólogo Giacomo Stella e Luca Grandi. Quem for, né, brasileiro, estiver morando aqui na Itália e quiser comprar, é esse livro aqui, tá? Da editora Giunti Edu. Essa é a nova edição, tem a edição velha, que tem algum lugar aqui, ó. Que é esse aqui também. Que é o mesmo nome. E aí eles adaptam tudo. Olha que uma coisa legal. Ó, vou demonstrar aqui para você. Vou tirar isso aqui para. É muito aquilo que a gente usa no. Peraí, acho que não vai dar para ver. Põe a mão assim na frente, que daí ele para. Dá para ver só um pedacinho. Não, bem. É muito. Deu. Foi. Tem um ponto que ele tira o fundo. Não vai dar. Não tem problema. Porque deu, ó. Tá vendo aqui? Dá para ver pequenininho. Tudo no livro eles fazem com mapa mental. Tudo. Vai explicar com mapa mental, vai falar, porque é o modo cientificamente comprovado que o disléxico aprende, né? Eu ainda ouço gente falando assim, mas minha filha, meu filho, eles não se dão bem com o mapa mental. Mas é porque, eu não vou falar, né? Mas é porque não sabe usar. Não sabe, não passo a passo, né?
Exato. É porque não sabe, gente, não sabe. E a criança, assim, ó, a criança ela já tem um monte de coisa para estudar e que ela tá com dificuldade, aí tem que ler, aí assim, muita coisa. E ainda alguém chega para ela e fala assim: agora você vai pegar todo esse material, você tem que fazer um mapa mental. Que você vai falar: mas eu não quero fazer. De jeito nenhum. Mais uma coisa para fazer? Não. Eu vou dar uma lidinha aqui e pronto. Mas a partir do momento que ela aprende a fazer e ela percebe o mapa mental, sabe que eu sou assim apaixonada por mapa mental, né? Assim, eu amo demais o mapa mental. E assim, a partir do momento que a gente começa a fazer um mapa mental e aquele conteúdo começa a fazer sentido na nossa cabeça, gente, chega a dar um negócio assim, um prazer enorme de você estar conseguindo internalizar aquela informação. Só que tem que ensinar para a criança. E o mapa mental pode ser um negócio super divertido. Porque se você fala para a criança, olha, você vai fazer um desenho para simbolizar, né, aquele ponto ali, você vai usar cores para ficar bem visual, bem colorido, a criança vai gostar, mas alguém tem que sentar com ela e explicar. Só falar, faz esse negócio aqui que vai melhorar, não adianta. Não, porque o disléxico ele precisa do exemplo para poder fazer, né? Se ele não tiver, ele não consegue. É verdade. E a criança, ela, olha, eu afirmo para vocês que a criança ela quer informação, ela quer. O ledor, quando eu era da escola, eu não lia esses livros, eu não queria ler, até porque não dava tempo. Eu tinha um monte de matéria para estudar que eu já tinha muita dificuldade. Aí eu tinha que ler um livro que era grosso assim, por exemplo, Alto da Compadecida, né? Grosso, um troço desse tamanho. Dom Casmurro, desse tamanho. Não dava nem tempo, na minha velocidade, não dava tempo. Então, eu não ia, eu tinha um monte de outras matérias para estudar. Imagina, se você tem um ledor que te dá essa velocidade, você consegue ler, né, num tempo razoável, um tempo, entre aspas, né, normal, você quer, eu queria, eu só não conseguia. Então, a criança, ela quer, ela precisa só que alguém explique, como a Carol falou, dê o exemplo, mostre para ela como fazer, mostre para ela que vai ser super legal fazer daquela forma, e aí ela vai experimentar, e na parte do momento que a gente experimenta, que a gente tem informação, nossa, é maravilhoso. Sim, a gente não sabia como, eu também não sabia como. Então, hoje, a gente já sabe, né? A gente já tem a informação. Então, por isso que estudar é importante, a mãe, professora, né? Estudar, procurar informações sobre adaptações, sobre os transtornos de aprendizagem, porque senão você vai ficar sempre assim, eu sei a teoria, mas e aí na prática? Né? Como é que eu vou colocar isso em prática? Então, esse estudo foi justamente para trazer a prática para o pai, para a mãe, para a escola. Né? E para a gente finalizar, esse estudo ele foi realizado e ele investigou que o uso do audiolivro para estudantes do ensino médio teve um engajamento de 85% dos alunos. Esses alunos com dislexia relatam um aumento no engajamento e na compreensão textual, que normalmente a gente não tem, principalmente um livro grande assim, como Alto da Compadecida. Então, a pesquisa concluiu que estudantes do ensino médio, divididos em duas partes, né, eles participaram de uma sequência didática utilizando o livro Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, tanto na versão impressa quanto na versão em audiolivro. E os resultados indicaram que o uso dos audiolivros promoveu maior engajamento entre alunos, facilitou a compreensão do conteúdo e aumentou a participação durante as aulas, tanto para alunos com dislexia quanto para os seus colegas sem dificuldade de leitura. Alguns alunos disléxicos relataram que o audiolivro ajudou a seguir o texto sem perder o foco, proporcionando uma experiência mais fluida e agradável. A pesquisa destaca a importância das tecnologias assistivas no contexto educacional inclusivo, sugerindo que o audiolivro pode ser um aliado significativo para o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com dislexia. Então, no resumo total, é que essa adaptação funciona, ela está aí, ela é
gratuita, tem aquelas que são a pagamento porque tem mais informações, aplicativos, né? Mais, como é que a gente fala? Inputs, ícones, que são mais específicos, inclusive tem o Pixel Reader, que é bem específico para quem tem dislexia, TDAH, que a gente vai falar daqui a pouco, fechando aqui o podcast. Então, quer dizer, a gente já está trazendo para você o que funciona. Agora, né, está na hora de você colocar em prática. Urgente, gente, para ontem, tem que botar em prática mesmo. Tanto os adultos como as crianças, adolescentes, todo mundo. Verdade. Deixa eu colocar o site da biblioteca, que eu queria compartilhar, que eu achei ele bem interessante. Eu acho que... É bem legal mesmo esse site. Então, é esse site, ele chama ebiblioteca.com.br. Você pode baixar, você clica aqui, escolher um livro, né? Iracema. Então, você clica no livro escolhido. Ele é de domínio público, tá? Então, você não está fazendo nenhuma violação de nada. Você pode baixar ele em PDF ou em EPUB. Eu vou baixar em EPUB. Eu quero mostrar para vocês como usar ele com um ledor. A gente, como diz aquele ditado, né, Mônica? A gente mata a cobra... Não, mata a cobra e mostra o pau, né? É isso mesmo, ó. Vocês vão sair daqui sabendo tudinho sobre o ledor. É só botar em prática, gente. Hoje, dá para botar hoje. Sabe aquelas coisas assim? Faça hoje mesmo. É tipo isso. Isso mesmo. Aí ele tá aqui, ó. Ele abriu direitinho, tá? Tá aqui, ó, o livro. Só que eu vou agora... Ele fica... Quando você descarrega ele abre aqui, ó, no download. Você vai no download do seu computador, tudo aquilo que você descarregou, tá? Ele tá aqui. Só que antes de abrir, eu vou abrir o Pixel Reader, o meu, que tá aqui, ó, nas extensões, tá vendo? A gente não tá vendo tua tela com o Pixel Reader. Boa. Pixel Reader. Boa, ainda bem que você me parou. Eu já fiz várias vezes isso. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui. Peraí. Gente, isso é sensacional, né? Você pega um livro... esse livro que você pegou é um livro que, assim, tá muito na escola. Muito. Ó, você vem aqui em cima, tá? Nas extensões, que eu já descarreguei. Você precisa descarregar ele no Chrome. Se tiver Chrome, descarrega ele nas extensões. Depois, abaixo na descrição, vou deixar o link para vocês. E aí, você precisa fazer a sua, aqui, ó, account. Você precisa fazer a sua inscrição, tá? Faz a sua inscrição, essa é a minha. E aí, você vem aqui, onde está o seu livro. Cadê o livro? O meu download. Deixa eu achar ele aqui. Meu livro. Vamos ver se ele está aqui. Ele baixa direto para a pasta de download, né? Sim. Repetindo o site, gente, é e-biblioteca. Aqui ele. Ok, ele está aqui, perfeito. Aí, ele... Volta, ok. Aí, você baixou o livro, tá? Em EPUB. Você vai lá embaixo, ó. Baixa aqui o aplicativo. Vem aqui, ó. Leia o arquivo em EPUB. Tá vendo? Fica azulzinho. Aham, sim. Aí você clica. Vem aqui, ó. Você vai salvar o seu file aqui dentro. Aí você vem... Tem até o Dom Casmurro aqui, ó. Ai, Dom Casmurro, que eu nunca li. Aí, uma oportunidade de ler agora. Verdade, vou ler. Audiolivro. Aí ele entrou, ó. Olha ele aqui, ó. Ele entrou. Ai, show. Tá? Vou colocar ele aqui na primeira página pra gente não... Aqui, vamos começar aqui.
Eu acho que esse Iracema era um livro que eu deveria ter lido também. Eu Sim. lembro dele, Sim, com certeza. mas eu não li. Aí você volta lá para cima, ó, e coloca o ledor. Acho que eu já coloquei em língua portuguesa. Vamos ver se eu coloquei em língua portuguesa. Aqui tem vários idiomas, tem mais de 90 idiomas, tá? Aí você põe o idioma que você quer. Você baixou um livro em inglês, baixou um livro em francês, você coloca o idioma que o livro tá. E aí, Sim, é sensacional, né, gente? português aqui, ó, tá? Então, põe o play. Iracema. J-U-S-E-D-I-A-L-I-N-C-A-R. Terceira edição. Prefácio de Diana Navas. Câmara dos Deputados. Academia Brasileira de Letras. Ele vai ler desde... 56ª Legislatura de 2019 a 2023. Peraí, gente. Porque senão ele vai ler desde o início. Ele vai ler, E dá uma pulada lá. Não sei por que ele não tá. Deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu pegar o Dom Casmurro, vai. Porque esse Iracema tá meio estranho. Ó, o Dom Casmurro tá mais organizado. Agora vai. Um pedacinho você já vai, a introdução você já vai ler hoje. Vou ler. Vou ler Dom Casmurro. Capítulo e do título. Uma noite destas, vindo da cidade para um engenho novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço. Oh, desculpa, gente. Eu só queria... Ok, vai. Deixar mais amarelo. Sim. Vai, meu filho. Pacou. Então, Pixie. Uma noite destas, vindo da cidade para um engenho novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava moado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro, a casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade, dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Legal, né? Muito legal, muito. E sabe que eu li, que eu também nunca tinha lido, eu li agora, adulta, e eu falei, gente, que coisa linda, aqui, meu pé de laranja lima. Sim. Ai, gente, que lindo, cara, aquele livro. Muito bonito. Eu vou ler Dom Casmurro, cara, hoje eu tô lendo um livro que você me mandou, aí vou acabar o livro que você me mandou, e depois eu vou ler Dom Casmurro. Ah, legal. Legal. É gostoso, porque a gente, você vê essa liberdade, vou ler isso, vou ler aquilo. Né? Se a gente não tivesse o audiolivro, ia ser muito difícil. Né? Sim, e aí vem aquele negócio assim, mas eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo de ler um livro desse, porque sim, se a gente for ler, a gente vai ler 2 páginas, 3 páginas, vai levar um ano para ler um livro, realmente, aí a gente desiste no meio, que a gente sabe muito bem, né, que a gente larga no meio. Sim. Realmente, agora, com áudio a gente pode falar. O meu próximo livro está decidido, é Dom Casmurro. Né? Maravilha, maravilha.
Mas é isso, eu queria agradecer. Passou muito rápido o tempo, já passaram quase 60 minutos. Queria agradecer a todos que nos ouviram, nos seguiram. Eu espero que vocês coloquem em prática, né, o audiolivro, coloquem em prática na vida do seu aluno ou do seu filho disléxico, ou se você também é um adulto disléxico, né, comece a usar, depois conta aqui para a gente, escreve aqui nos comentários e conta como é que está indo a sua leitura com os ouvidos, tá? E você vai ver que os seus tabus vão cair, né? Qual é o problema? O que importa, né? Se você está lendo com os ouvidos. O importante é que a cabeça é sua, o corpo é seu, né? A adaptação é para você, não é para o outro, né? Então use, aproveite, e porque dá liberdade, né? Eu lembro que quando a doutora aqui falou para o meu filho, a neuropediatra, né? Ela falou para o meu filho, a Andrea quer fazer engenharia da tecnologia, uma coisa assim, engenheiro tecnológico, uma coisa assim. Ela falou, nossa, o engenheiro precisa ler muito. Você sabia disso? Aí ele falou, não. Aí ela falou, sim. Então você já começa hoje a usar o audiolivro. Ela falou, ele estava tipo no 7º ano, né, do Fundamental 2. Aí, de lá para cá, ele só usa audiolivro. Ele já se acostumou. Ele já se habituou. Então, esse é o grande diferencial, né? Que ele vai poder fazer qualquer faculdade, né? Não necessariamente uma faculdade mais fácil ou qualquer faculdade, porque ele vai usar o audiolivro. Então, é esse o tabu que tem que cair, né, da nossa mente, e que está aí, cientificamente já está comprovado. Então, comece a usar. É verdade, já está comprovado, gente. Vamos fazer um desafio. Escolhe um livro, vai lá na biblioteca, escolhe um livro que você, ou que a criança precisa ler na escola, ou o adulto que não leu na escola, mas sempre teve vontade de ler, que nem eu com Dom Casmurro, e experimenta com o livro, para vocês verem a diferença. Vocês vão acabar o livro rápido e vão falar, meu Deus, já acabei, que máximo, eu li esse livro, vou pegar mais um, né? E aí pica aquele bichinho do conhecimento que quer muita informação, quer ler um monte de livro. Experimente, só experimentem. Vamos lá, façam esse desafio, depois conta pra gente, né, Carol? Perfeito, boa ideia. E muito obrigada por todos que estavam aqui com a gente ao vivo, para todo mundo que vai assistir ou ouvir esse podcast depois, mais tarde. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Não esqueçam, gente, que todos os nossos episódios estão lá no Spotify, no podcast Dislexia com Café, e nas nossas redes sociais no YouTube, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos, e nos sigam também no Instagram, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos, para muito conteúdo bacana sobre a dislexia. E até a próxima sexta-feira com mais um episódio. Um beijo, até! Até!